Neste primeiro episódio, eu e a Dani mergulhamos em um tema que toca todo mundo: a vida em ciclos. Como perceber que estamos entrando em um novo ciclo? O que fazer com os sentimentos que surgem nesse processo? Como o perdão, a raiva, o silêncio podem ser ferramentas e não obstáculos nessa travessia. Sejam todos bem-vindos ao Pod Calma. Hoje eu invadi aqui como apresentador, na verdade nem apresentador, vai ser um bate-papo, né? Bem livre. E eu tô aqui com a Daniele, eu chamo ela carinhosamente de Dani. Dani, seja bem-vindo ao seu episódio. Obrigada. Né? E seja bem-vindo à TV Vision também. Eu estava ansioso para chegar nesse dia, né, nesse bate-papo, porque eu sei que você vai conseguir ajudar muita gente. E esse tema de hoje também é um tema que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a se encontrarem. E eu queria que você se apresentasse, né, para quem ainda não te conhece, para quem é um seguidor da TV, né? Enfim, se apresente. Quem é a Dani? Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É um privilégio. Eu sou a Daniele, terapeuta, estudante de psicologia e atendi a esse chamado interno de trazer, através das telas, assuntos que abordem o corpo, o físico e a mente. Muito bom. E assim, e hoje, né, a gente estreando com... Eu tô aqui com a colinha, tá, gente? Vocês sabem, quem me acompanha já nos programas que eu apresento sabe que eu sempre ando com a cola, é fundamental. Hoje a gente está com um tema que eu, né, até comentei que eu particularmente adoro, eu gosto muito, que é... A gente vai falar sobre ciclos e sentimentos. E eu queria te perguntar, Dani, assim, por que escolher esse tema para abrir esse programa, esse projeto? Na verdade, estamos todos dentro de um ciclo. O ciclo político, o ciclo mundial da humanidade. Existem vários ciclos que se repetem de forma diferente, né? E quando a gente olha para um indivíduo, ele é composto por ciclos. Como olhar para um indivíduo e não entender quais os ciclos que constituíram este ser humano? Então, um tema extremamente importante. E eu vejo assim, né, até pegando para nossa vida, acho que quem nunca, né, se deparou, talvez você que está em casa aí já deve ter pensado assim, como que eu vou identificar que eu estou em talvez um fechamento de um ciclo, ou iniciando... Acho que quando a gente está começando um ciclo novo é mais fácil, né, quando você decide fazer algo, assim como você decidiu né, iniciar esse projeto que é um ciclo, um novo ciclo na sua vida, mas até já pegando aí, você vai... Inclusive a galera aqui, ó, gente, sabe que eu não sigo roteiro. Só para deixar a Dani mais assim, né? Como assim ele não segue o roteiro? Eu não sou muito de seguir, às vezes eu uso o roteiro como referência, mas eu queria já te perguntar assim, para quem está em casa, como identificar esses ciclos assim, olha, que eu estou numa transição, porque eu acho que é mais difícil, muita gente às vezes se perde, acha assim, nossa, eu estou numa crise de identidade, não sei o que está acontecendo, e muitas vezes ele está nessa transição de ciclo, né? As pessoas confundem muito ciclos com emoções. Na verdade, as emoções estão dentro dos ciclos, né? A diferença é que vamos ter fases, momentos, porém o ciclo, ele tem uma ordem, ele se repete. É conjunto de fatores, situações que vão se repetindo, por isso que tem o nome de ciclo. Toda a nossa trajetória tem eventos, fenômenos que acontecem, mas não se repetem. No caso do ciclo, esses fenômenos e acontecimentos, eles se repetem. E aí que é o ponto que a gente precisa ser alertado, porque vão criando as emoções e sentimentos ali que vão moldando comportamentos. E aí eu gosto de falar com alguns pacientes que os ciclos são como círculos. Pertinho o nome, né? Círculos, Ciclos. ciclos. Porque, olha, ele fica se repetindo. E a questão é confortável esse ciclo que está se repetindo? Os comportamentos que estão introduzidos nesses ciclos me fazem bem? Me fazem caminhar?
porque a gente precisa evoluir. O ser humano é uma evolução contínua, ele aprende todos os dias. Então, se esses ciclos estão se repetindo e estão fazendo mal para a mente ou para o corpo físico, tem algo errado ali. Perfeito. E assim, pegando esse ponto que você falou, eu queria entender para as pessoas, né, até para as pessoas que estão em casa. Eu imagino que muita gente, quando está em um ciclo novo, se sente muito desconfortável. Eu falo porque, por exemplo, eu tenho dificuldade com mudanças. Imagino que alguém, se você estiver em casa aí e quiser comentar, olha, eu também tenho dificuldade em novo, né? Que a gente gosta daquilo que é confortável. E muitas das vezes, situações novas deixam a gente um pouco com medo do que está vindo, né? Como que as pessoas podem se preparar para novos ciclos da vida? Vamos lá. Os ciclos, eles dão sinais, tanto para o início quanto para o encerramento. Começar parece ser fácil, mas é bem desafiador. Na neurociência tem um termo muito usado que é caminhos neurais profundos. O são os caminhos neurais profundos? É quando estamos com comportamentos, ambientes que se repetem, bem semelhante aos ciclos. E são os caminhos neurais profundos que colocam esse ser humano em contato com os ciclos para que eles se repitam. Porque é mais fácil eu repetir aquilo que uma vida inteira eu aprendi que é assim, do que eu tentar fazer algo novo. Eu lembrei até Então, eu nasci assim, cresci assim, porque isso é confortável também, né? confortável. E essa fala de eu nasci, eu cresci assim, eu sempre fiz assim, é resistência. E quando se fala de resistência, eu já lembro logo das pessoas, né, famílias da gente, né, pai, mãe, que são pessoas que muitas das vezes eles aprenderam de um jeito e eles acreditam que aquela forma é um modelo ideal, que não existe outro modelo, e muitas das vezes é um mito, na verdade, né? Muitas vezes as pessoas, a gente tem visto hoje a nova geração que vem com muito conhecimento, muita informação, lógico, existe, até a gente pega os conservadores, né, que não, olha, essa é a forma correta ou essa é a forma errada, você aprender dessa forma tem que ser assim, se muda, parece que mudou toda a estrutura da vida da pessoa, né? Aí quando eu pego, por exemplo, a minha avó, e pego como que ela era, assim, como que ela se comportava, de tratativa mesmo, e aí eu vejo a minha mãe do mesmo jeito. Isso eu tô te dando um relato real. E quando eu, agora como pai, algumas coisas eu acho muito interessantes que minha mãe fazia. E algumas outras coisas eu já acho que não, isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui eu não posso ser mais assim. Isso aqui era um ciclo que foi se repetindo da minha avó com a minha mãe, porém eu quero que seja diferente da minha vida. E eu acho que seria tão interessante se as pessoas conseguissem identificar aqueles ciclos que vieram se repetindo, de herança, né, que a gente veio herdando de família. Eu não sei se tem algum outro nome, né? Tem pessoas que falam que são maldições hereditárias em algumas coisas, outras talvez só que ciclos estão se repetindo mesmo, porque talvez, sei lá, tem famílias, né, que os pais se separaram, aí os avós, aí a mãe se separou, aí o filho também vai se separar, e outras situações também que eu observo assim, a gente tem o poder, eu falo que é o poder de falar, não, isso aqui eu não quero mais para minha vida, eu vou reescrever essa parte da minha história, isso aqui eu quero que seja diferente. Como que as pessoas podem entender que esses ciclos estão se repetindo? E você falou sobre ciclos viciosos, né, que se repetem. Sim. Como que eles podem observar que isso está acontecendo na vida deles e que isso não é bom? Para eles se alertarem, como que eles podem mudar isso? Na verdade, um ciclo familiar que se repete, seja ele comportamental, né? Ou até mesmo sobre como a pessoa manifesta suas emoções. Algumas pessoas manifestam raiva, igual o pai ou a mãe. Algumas pessoas manifestam ansiedade. Tem uma explicação fisiológica? Tem.
Se a gente entrar bem aqui de forma científica, a gente vai entender onde no cérebro, como que as cordas vocais, todo o nosso sistema responde a essas emoções e a esses comportamentos que foram introduzidos. Pode ser que esse ser humano não tenha predisposição a desenvolver, porque o ambiente onde ele está contribui para isso? Pode sim. E pode ser que ele tenha predisposição a desenvolver, né, comportamentos e emoções que faz com que ciclos sejam sustentados através desses comportamentos e emoções. Sim, pode ser que ele esteja num ambiente que gere diversos gatilhos, mas esse ser não vai desenvolver, por quê? Ele vai querer criar um novo caminho neural profundo, que é o que você trouxe no seu exemplo. Eu identifiquei que esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, essa circunstância não se repete por aqui. Quando a gente falou de ciclo, né? Como que a pessoa pode identificar que ela está entrando num novo ciclo da vida dela? Todo ciclo que se inicia tem algo finalizando. Então, primeiro é observar o que eu estou finalizando. O que está acabando. Eu gosto de associar que todos os dias morremos e nascemos. E só de amanhecer e você tá ali com a oportunidade de mais um dia, é um novo nascer. É uma nova oportunidade. Então, sair do modo automático é o primeiro ponto. Porque aí você tem a oportunidade de olhar para dentro. E você só identifica ciclos se eles estão repetindo, se eles estão te fazendo bem ou mal, olhando para dentro. Então você vai olhar para um indivíduo e como indivíduo na frente do espelho, você vai se questionar. Então quando você começa a se questionar, isso não me faz bem, isso me faz bem, eu já vi isso acontecer, mas num formato diferente, com pessoas diferentes, parece que eu estou vivendo a mesma coisa em um novo... São os questionamentos que trazem um sinal de que tem algo para ser encerrado ou algo para ser iniciado. Que maravilhoso, né? Eu sabia que a Dani iria trazer assim uma visão diferente para você que está em casa, inclusive você que está aí, que ainda não deixou o seu like, faz aquela boa. Primeira coisa que você vai fazer, você vai se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Você vai ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo, né? Você vai também encaminhar essa live para no mínimo 3, 5 pessoas que você acredita que precisa ouvir isso, que você acha que está encerrando ciclos, está vivendo momentos de conturbação, né? Momentos que precisam se encontrar, tá bom? Não deixe de fazer isso antes da gente continuar esse bate-papo. Deixa eu aproveitar, por favor. Por falar em ciclo, e você comentar com as pessoas, compartilhe com pessoas que estão vivendo isso ou estão precisando ouvir isto. Vamos falar de um ciclo que é muito comum? Sim. Ciclo de encerrar carreira, transição de carreira. Sim. Inclusive, eu passei por isso recentemente. Eu também. Então, podemos dar a mão e sair andando e contando todas. Não tudo. Não tudo. Muitas coisas, assim. Vamos falar sobre isso. É que eu vou contar um pouco da minha história. Em janeiro do ano passado, eu solicitei o desligamento da empresa que eu trabalhava. Uma empresa muito grande, quem me conhece sabe qual. E foi um período, inclusive, que eu até quero comentar exatamente sobre essa questão de sentimento. Quando eu encerrei, eu estava para encerrar, eu já, de fato, igual você comentou, eu já estava em outro ciclo, eu já estava iniciando, já tinha iniciado esse projeto da TV. E foi um período, assim, onde eu tive que lidar com muitas emoções. Uma emoção eu queria até te perguntar como que as pessoas podem fazer para lidar com essas emoções. Eu tive a emoção de um pouco de raiva, um pouco de ansiedade, eu tive um pouco de medo, eu acho que eu tive um pouco de tudo, assim, sabe? E eu tinha raiva porque, ao mesmo tempo que eu já não queria mais ficar na empresa, eu precisava esperar. E fiquei 6 meses no processo de desligamento. Estou contando isso a primeira vez ao vivo, agora que eu estou percebendo. E
né, na rede. E foi um período assim que eu também tive um pouco de medo, porque eu estava saindo de algo, vamos dizer, algo que todo mundo fala, né, dos trocando certo, É o onde para as pessoas falam que é o duvidoso. duvidoso. Eu já não tinha dúvida desse projeto. Eu amo esse projeto da TV. Eu apresento menos hoje, porém nós temos muitas pessoas igual a você que tem uma capacidade muito grande de trazer conteúdo de muita qualidade. Na verdade, esse projeto nasceu por isso. Eu sabia que eu tinha uma limitação de tempo, horário, disposição física e tudo, e eu tinha certeza que seria um projeto muito mais bonito com pessoas igual a Dani, com pessoas igual a vários outros apresentadores que nós temos aqui dentro da TV. E eu tive que lidar com tudo isso. Foi um processo, um período difícil. Eu queria que você contasse também um pouquinho, né, de como, não sei se você vai poder falar o que você vai falar e como, mas como que foi para você também essa questão desse Nada processo? diferente do que você trouxe. Na verdade, para mim foi uma escola, e vivenciar essa fase de que eu estava encerrando algo, mesmo que eu não tinha consciência de que eu estava encerrando algo, e tinha algo novo para começar. Eu também trabalhei numa empresa grande por muitos anos, e foi uma escola essa empresa. Quando a gente fala de ciclos e quando a gente olha para pessoas, para um indivíduo, tem toda uma história constituindo aquele ser. Você foi isso. Até você encerrar e vir para esse projeto. Eu também. Até eu encerrar e ir para os meus projetos. Quem diria eu num podcast? Agora com calma, guiando e trazendo pessoas para a gente esclarecer a mente de quem está aí do outro lado e que vai assistir conteúdos que vai falar de saúde, de corpo físico, de alma. Calma, alma. O que é calma e alma? É presença, né, da forma que a gente enxerga o mundo, toca o mundo, que é o externo. E alma é uma referência ao interno, a olhar para dentro. Quem diria que eu iria trabalhar com isso aqui e lá no consultório? E o Deus é muito maravilhoso, não tem como não mencionar Deus em nossos ciclos. Mas perceber que existia um chamado, existia uma vontade dentro da Dani que ainda não estava formatada, vamos dizer assim, moldada perfeitamente como a gente toca e vê ali com a luz iluminando, claro, vai que tá tudo certinho, porque não existe nada certo. E daí que vem o medo, né? E a raiva, por muitas vezes você está insistindo em querer um pouco mais naquilo que já está confortável ou seguro, e essa raiva pode ser trabalhada, que é uma questão que você me perguntou, de uma forma positiva, porque quando a raiva ela é expressada para uma questão, um objeto como um objeto transformador, isso está me incomodando por quê? Eu estou sentindo raiva aqui, por quê? O que isso diz? O que essa raiva está trazendo como mensagem sobre eu? Agora, quando você começa a colocar essa raiva externalizando, colocando a culpa no externo sempre, você não consegue enxergar dentro, não consegue perceber que essa raiva é um sinal de que ali precisa ser encerrado, porque tem algo maior ou melhor que é sobre você, que é para você. E aí que mora a diferença. Porque nós crescemos assistindo as pessoas querendo segurança o tempo todo. Então, tudo aquilo que a gente não consegue, como eu disse, tocar ou ver, transforma em medo. E o medo paralisa. E a raiva cega. Então você não consegue olhar nem para dentro. E tudo que você está projetando fora é uma ilusão. Porque não é sobre o outro. É sempre sobre a gente. Uau. Como diria alguns apresentadores que apresentam aqui, uau. Eu conheço algumas pessoas que têm muita dificuldade de lidar com situações que muitas vezes é comum. Às vezes a pessoa, se ela se depara com algum tipo de ansiedade, de
nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí a pessoa a pressão sobe, começa a tremor. Como que essas pessoas podem fazer? Eu estou dando esse exemplo, mas pode ter vários outros sintomas de descontrole emocional por alguma situação que está meio que fora do controle dessa pessoa. Como que quem está em casa e se depara com alguma situação assim, como que ela pode fazer para aprender a se controlar, sabe? Aprender a olhar para dentro e ter a calma. Primeiro ponto, buscar uma terapia. Porque sozinho é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Eu conheço pessoas que chegam no meu consultório que conseguiram até chegar lá uma forma de terapia com música, uma forma de terapia com atividade física. Às vezes, um filme que assiste desperta gatilhos mentais incríveis. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste. Da mesma forma que desperta algo bom, também pode despertar um lado ruim. Dependendo de como que está o mental daquele ser humano, o que ela está vivendo naquele momento, um filme pode ser algo que vai gerar um dano mental ali. Então, o primeiro ponto é buscar a terapia. Ah, mas eu estou vivendo isso aqui agora, estou tendo um ataque de ansiedade, uma situação. Como se controla nesse momento, Nesse né? momento, pega um copo com água, respira, toma um gole e deixa na boca. E vai acalmando, vai pensando da seguinte forma: eu controlo os meus pensamentos. Eu domino aqui. Não é a minha mente que me domina, sou eu que domino a minha mente. Então, o que está comandando o meu corpo nesse momento? É a minha mente. Então, mente, calma, eu que mando aqui. Exerça a autoridade à sua mente. Seus pensamentos precisam ser educados. Seus pensamentos precisam de disciplina. Acreditamos que a disciplina é algo externo. Como eu disse, estamos muito em contato e crença de que tudo é como a gente toca e como a gente enxerga. E aí a gente esquece de olhar para dentro. E o comando para o pensamento, a disciplina sobre os seus pensamentos, é você que estabelece. É um exercício. Eu fico refletindo, assim, eu acho muito bom, né, quando a gente aprende a controlar os seus sentimentos. Eu me lembro quando eu era mais jovem, sei lá, quando eu tinha meus 15 anos, os meus sentimentos me dominavam. Se eu sentia raiva, eu sentia muita raiva. Normal, adolescente. E eu era muito intenso nos sentimentos. Sim. Não que hoje eu não seja, mas hoje eu consigo separar, sabe? Assim, olha, é um sentimento que ele veio disso. Mas eu tento colocar um pouco da razão ali no meio, sabe? Do sentimento. E isso me ajudou muito. Eu não sei quem está em casa. Eu acho que um dos maiores problemas da humanidade é ter um descontrole emocional. É ter as emoções não controladas. Você que está aí, que lembrou de alguém, manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa precisa ouvir, nem que seja esse pedaço do podcast, esse pedaço desse programa, porque a gente precisa aprender a se controlar, né? Isso é desde uma pessoa no trânsito, né, que porque uma pessoa cometeu algum deslize, a pessoa já fica brava e começa a buzinar e chama de barbeiro. Uhum. Acho que todo mundo já viu isso ou presenciou. E na minha adolescência eu era uma pessoa que, por qualquer motivo, eu estava querendo brigar, estava querendo sair no soco, estava gritando, xingando palavrão. Na adolescência a gente não tem um controle, assim como as crianças também. Mas eu acho que a gente precisa aprender a ser adulto emocional. Eu não sei se é uma forma certa de expressar, Sim. mas é igual as crianças, né? As crianças têm muito... Para regular suas emoções, eles precisam de algo externo, seja o leite, um abraço, alguma coisa, um brinquedo, aqueles ursinhos, alguma coisa que ajude a controlar suas emoções. Um adulto que tem suas emoções controladas, ele já busca esse controle de dentro para fora.
Eu acho que a gente precisa ser esse adulto. Acredito que antes de ter um controle emocional, você precisa ter consciência de quem é você. Quem você é. Se eu te perguntar, quem é você? Aqueles testes que algumas pessoas fazem, ou entrevistas, é muito comum entrevistas, né? Me fala um pouquinho sobre você. Quem é você? Todo mundo trava. Verdade. A maioria trava. Nossa, é tão difícil falar de mim, né? É difícil falar da gente, a gente escuta. A primeira frase é essa. Por quê? Porque estamos acostumados, principalmente agora com várias redes sociais, modelos de vida bem estabelecidos, mostrar de forma perfeita que o perfeito é uma ilusão. Quem somos nós, seres humanos? Cheio de falhas, erros. Então, é primeiro entender que a gente assiste por aí fragmentos de uma vida e não uma vida total, não toda uma rotina, não todos uns ciclos, vamos dizer. A gente não está vendo, a gente está vendo fragmentos de uma vida. E estamos idealizando a nossa vida em fragmentos. E detalhe, diversos fragmentos. Porque a gente assiste um, quer pegar, quer encaixar, assiste outro, quer pegar, quer encaixar, e vai colocando ali dentro. E no final, o que você está colocando para dentro não é sobre você. E por isso que quando eu pergunto, quem é você? Já olhou no espelho e já se perguntou, quem eu sou? Ficou fácil de responder? Não é fácil. Porque olhar para dentro é olhar para os seus erros, seus acertos, suas vulnerabilidades, suas capacidades e as suas vitórias. Isso é extremamente desafiador. Algumas pessoas vivem em fuga uma vida inteira, preenchendo vazios que essas fugas causam com situações, com emoções, relacionamentos, trabalhos que não são sobre aquele ser. E essa é uma zona de perigo. Porque quando esse ser humano, uma hora, essa cobrança, essa autocobrança vai vir. E o tempo está passando. E ele é tão curtinho. Então, por que não iniciarmos hoje? Para você que está assistindo agora, se você não se questionou, se tem situações, sentimentos que você ainda não compreende, por que não começar o trabalho de compreender agora? A terapia é um processo. Vai doer. Às vezes olhar para dentro dói. Assim como o nosso processo de transição, você teve o seu processo de transição de carreira, eu tive meu processo de transição de carreira, e não vamos romantizar ele não, porque não foi nada fácil. Porque a mente, para começar de forma fisiológica, o cérebro ali resistente no estado de emergência contra o novo que externamente estávamos ali trabalhando para buscar e fazer com que as coisas ficassem bem diante dos movimentos possíveis que iriam nos abraçar. Isso não é fácil. E aí a gente começa a perceber o ambiente ao redor e querer projetar no ambiente ao redor. E ainda tem as questões fisiológicas do corpo respondendo que já não está mais dando conta dessa situação. Quando isso vai acabar, pelo amor de Deus? Não é assim? Exato. Em paralelo, o seu cérebro já está criando um novo caminho neural profundo. E aí quando você olha para o espelho, você pergunta, o que me espera? Porque eu já tinha uma rotina estabelecida, eu tinha uma vida segura, de forma financeira, segurança, porque a gente acha que, é o certo, não vai ter nada ali que vai me pedir, eu posso adoecer, que o dinheiro vai cair na conta, e se eu não tiver, não vai cair o dinheiro na conta, eu não vou poder adoecer. E aí, isso é um dos questionamentos em relação aos milhares que chegam na nossa mente, e você começa a trabalhar aquilo, e é um momento, mente, eu domino você. O que é que está vindo que é sobre mim? E o que é sobre o externo? O que eu assisti que me trouxe até aqui para eu agora estar sentindo medo? Eu não consegui dar o passo? Eu não consegui dizer não? Quantas pessoas não têm dificuldade de dizer um simples não? E o não é algo óbvio, né?
Além das pessoas que recebem não e ficam justificando o não. Eu tô te vendo um livro ali, A Coragem de Não Agradar. Esse livro é maravilhoso. Tem um outro também, algumas pessoas já não gostam muito desse livro, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Também acho incrível. Eu acho ele um livro muito bom. Lógico, a gente tem que aprender a filtrar o que é bom de fato e o que não é bom. E quando a gente fala ainda, né, falando de ciclos, a gente falou sobre... Um ponto. Desculpa, vou Sim, não. interromper. O que é bom, o que não é bom. Importante que você trouxe. Porque às vezes eu falo, nossa, esse livro é muito bom. E ele fala, tô vendo um livro ali. Mas nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para o outro. Sim. Isso por quê? Porque eu acho que as pessoas vivem realidades diferentes. Exato. E momentos diferentes. Culturas diferentes. Culturas diferentes. Ambientes das quais essa pessoa vivenciou situações. Contextos diferentes. Que foi criando aquele ser até onde ele está ali. Isso acabou? Não. Ainda tem uma jornada. Por isso que quando as pessoas chegam pra mim e falam assim, Caio, me indica um livro. Eu falo assim, meu Deus. Aí eu tenho que fazer perguntas pra saber que livro indicar. Tá, qual que é o seu objetivo? O que você quer aprender? O que você busca? E é lógico que, assim, um livro que pra mim foi muito bom, não, igual você disse, não quer dizer que pra essa pessoa vai ser muito bom, porque talvez ela tenha um contexto totalmente diferente, uma forma de pensar que já é muito diferente da minha. E muitas das vezes é até um perigo, dependendo do livro que você indica pra pessoa, porque ela pode estar absorvendo um conteúdo que talvez não vai fazer bem pra ela. Lembra quando eu falei do filme? Sim. Por exemplo, se tem uma pessoa que tem uma facilidade mental, está vivendo um processo de depressão, vamos pegar uma situação profunda, e que tem a facilidade, não é facilidade, não podemos dizer assim, mas que corre o risco daquela mente levar a um processo de autodestruição. Tem uma tendência, né, ao extermínio. Se a pessoa assiste um filme que tem ali uma pessoa que já cometeu, que uma família, num contexto, alguém que já... Tem vários filmes nesse estilo. E a possibilidade dessa pessoa ficar cada vez mais angustiada, mais depressiva, e até ir para o ato é muito grande. Sim. Músicas. Tem algumas músicas que têm a letra tão assim, com uma frequência tão baixa, né, que fala de tristeza, que fala de dor. Quantas letras a gente já ouviu falando assim, nossa, esse aí tá... A gente tem que vigiar. Eu gosto de um termo que existe, que é, não sei te dizer exatamente se está na Bíblia e onde na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia, onde está. Orar e vigiar e ainda mais. Por quê? Não adianta você não vigiar os seus pensamentos. Você sair por aí no modo automático e achar que só uma oração ou um ato fragmentado no todo vai te mudar, vai mudar sua vida, vai mudar sua realidade, vai mudar suas emoções, vai mudar seu comportamento. Você tem que vigiar, tem que olhar para dentro. Onde eu estou? Quem eu sou? Aonde eu quero ir? Já se perguntou? Aonde eu quero chegar? Onde eu estou hoje? E onde eu quero chegar? E fazer do hoje, de fato, o presente. Porque tem muita gente vivendo no presente ou futuro. E aí esquece de viver o presente. Quando chegar lá no futuro, eu não fiz nada, o tempo passou, colapsou, mas você está olhando só para lá na frente. E aí todo mundo ansioso, todo mundo angustiado. Porque aí quando abre a rede social, nossa, fulano já conseguiu isso? Meu Deus, e eu tô aqui ainda. Nossa, essa vida é perfeita demais. Nossa, minha vida é péssima. Olha isso aqui. Por quê? Tá olhando lá na frente, olhando fragmentos que nem é sobre você. Dani, a gente comentou aqui sobre sentimentos. E tem um sentimento que muita gente, eu acho que todo mundo já sentiu, que é a raiva. E a questão da luz da raiva, eu queria pegar o perdão, fazendo a relação da raiva com o perdão. O perdão, ele tem relação com ciclos. E a gente escuta muito as pessoas falando, né?
a gente precisa perdoar, a gente tem que liberar o perdão. Só que ninguém ensina, ninguém fala o porquê e nem como. Eu queria que você falasse um pouco pra gente. Perdão é uma palavra que a gente escuta muito nos templos religiosos, né? Precisa perdoar, amar, mas tenta colocar isso em prática. É desafiador. A começar com o auto-perdão. Porque o ser humano que não tem a capacidade de se perdoar, como que ele vai perdoar alguém? Eu tenho certeza que aí do outro lado tem alguém que já chegou e falou assim: nossa, eu fiz isso, não acredito. Nossa, mas você, hein, fulana? Falando pra si mesmo que isso que você fez. Que merda! Que merda! Que merda! Nossa, só você mesmo, pelo amor de Deus. Nossa, eu tenho o dedinho podre. Nossa, se eu te contar a quantidade de paciente que chega lá, já estou em mais uma escolha podre desse dedo meu, porque ó, não Principalmente deu quando a gente fala de certo. relacionamento, né? Muita Exato. gente E fala que relacionamento tem... é encerrar ciclos também. Né? Quantas pessoas repetem em relacionamentos, só muda a pessoa. o CPF. Nossa, mas por que que eu estou atraindo esse tipo de ser humano? Olha pra dentro. Não, isso aí dá um podcast pra falar só sobre A isso, gente hein? pode falar sobre isso depois. Real, dá um Com podcast certeza. muito bom. É o olhar pra dentro. Tudo que eu projeto é sobre o estar dentro de mim. E a gente foge disso o tempo todo, porque dói olhar pra dentro. Interrompe. Porque quando começa a ficar Começa a incomodar, né? desconfortável, epa, peraí, eu tô aqui pra me sentir bem. Você não vai se sentir bem o tempo todo, não. Tem hora que a verdade precisa vir de forma clara. Pra quê? Pra você enxergar o caminho. Porque se não tiver claro, como é que você vai seguir no caminho? Dani, como que libera o perdão? Acho que quem tá em casa ficou curioso. Tá, como que eu libero o perdão? Eu acho que o perdão, eu acho, não acredito. Não gosto de falar eu acho, que dá aquela sensação que a gente tá inseguro. Solto, né? Não, eu acredito que o perdão começa de dentro pra fora. Obviamente, se perdoar por enxergar até mesmo no externo algo que te machuca. Porque isso está te dando um sinal que existe algo ali que precisa ser encerrado. Quando a gente fala de uma forma que está prejudicando, que está machucando, que está fazendo mal, ok? Então, só de enxergar assim, a gente já começa com isso. Então, julgamento e perdão não combinam. Não tem como combinar. Porque enquanto eu estou ali com o dedinho apontado, não existe perdão nem internamente. Quando você perdoa, de fato, você já olhou para dentro. Então, como perdoar? Primeiro, perdoar a sua forma de pensar, o que você está colocando ali, externalizando. Talvez você está querendo tirar de dentro e colocar a responsabilidade no outro, e isso faça você sentir raiva e não perdoar uma situação que você cria uma expectativa que o outro tem que atender exatamente como a sua mente projetou. Aí o perdão, ele deixa de ser um gesto social e se torna um ato de liberdade. Por isso que o perdão é tão difícil. Porque tá todo mundo preso. Olha, o ato de liberdade. Tá preso em uma realidade que não é sobre si. É mais fácil eu colocar que é o outro e, de fato, vamos lá, sem hipocrisia. Tem situações que é o outro mesmo. Tem situações que a gente tem que dar a César o que é de César. Tem gente que, de fato, erra, assim como a gente erra, e talvez algumas pessoas estão tentando nos perdoar, porque não tem ninguém santo nessa face da terra aqui, ok? Acontece, talvez de uma forma mais leve, mais branda, normal, ou para alguns de uma forma mais Eu potencializada. lembrei de um livro que tá aqui atrás, que é o Especialista em Pessoas. Eu, quando fui comprar esse livro, eu errei a compra. Eu comprei um livro que se chama Como Lidar com Pessoas Difíceis, a Começar por Mim, de Ruth Rocha. Você que tem qualquer tipo de dificuldade, está com dificuldade de lidar, sei lá, com seu chefe, com seu irmão, sua irmã, com sua mãe, seu pai, sua esposa, seja quem for, compre esse livro. Como Lidar com Pessoas Difíceis, a Começar por Mim.
Eu comprei ele num período muito difícil da minha vida. Eu estava procurando esse, porque eu ouvi falar que ele era muito bom, especialista em pessoas. De fato, ele é muito bom, mas eu errei a compra e eu precisava do livro que eu errei. Do livro que eu comprei quando eu errei a compra, que é esse de Ruth Rocha. E ele fala exatamente sobre a vivência que as pessoas têm, sobre toda a bagagem que as pessoas carregam. E isso faz com que as pessoas tenham essa ótica e ser aquela pessoa que ela é. Que, ao meu ver, talvez uma pessoa muito ruim, uma pessoa deplorável, uma pessoa que, porque ela é assim, por que ela age desse jeito? E não quer dizer que essa pessoa não, a pessoa com qual eu estou tendo dificuldade, ela não tem que mudar. Lógico que sim, mas fica muito mais leve quando eu entendo que as pessoas são o que são porque elas carregam algo que muitas das vezes elas nem têm culpa. Muitas das vezes veio de herança, veio do berço, veio do ventre da mãe, sei lá. Veio de alguma coisa que muitas vezes a pessoa não sabe, ela não tem o conhecimento. Ou então elas estão reagindo e interagindo no mundo com exatamente o mínimo que elas receberam. Exato. O mínimo. Quando a gente pega num contexto sistêmico, familiar, observa algumas histórias. Ah, mas o meu pai sempre foi muito seco, nunca foi de contato, de carinho. Vamos tentar olhar para o avô, para o bisavô. Como que eles eram, né? Para a avó, para a bisavó. E aí, por que era assim? E aí a gente entra na história, nos fatos, acontecimentos, bons e ruins, que vieram até chegar naquele ser que está trazendo assim. Ah, mas ele não tem. Eu sou assim porque eu assisti isso. E aí entra a questão de novo dos ciclos. Quantos ciclos familiares se repetem? Por quê? Porque eu estou aceitando um comportamento, vivências com traumas, emoções que vêm lá de trás. Vem desde uma linhagem, vem seguir. Sabe um livro muito bacana e um filme? É Assim que Termina, se não me engano, Assim que Acaba, que saiu recentemente nos cinemas. Onde a protagonista entra num relacionamento que é tóxico, mas que o cara entrega tudo. Mas ele é tóxico, ele agride ela. Ela se engravida. Eu vou dar spoiler aqui, Não. sério. Vamos trocar? Porque tá no cinema? Não, já saiu do cinema, saiu. tem muito tempo. Tá, mas qual que é o Algumas nome? pessoas Só gostam pra... mais. Deixa eu pesquisar se eu tô falando certo aqui. O nome, né? É Assim que Termina, se eu não me engano, ou Assim que Acaba. Porque no final é a mesma coisa. Acaba que é a mesma coisa. Só você pesquisar aí, Assim que Termina, Assim que Acaba, que você vai achar, tá? Para algumas pessoas conseguirem, é assim que acaba. É ok? assim que acaba. Vocês vão conseguir compreender o momento de chegar e falar assim, basta, isso não me pertence. E eu gosto das leis do pertencimento, porque você começa a assumir a sua autoridade, o que é seu de fato e o que não é seu. Porque muitas pessoas acabam trazendo problemas que não são delas e sofrem de forma até física aqueles problemas. E isso tem a ver com perdão. Ah, vocês estão falando disso, mas e sobre o perdão? Perdão, olhar para trás, para toda a sua família, toda a sua ancestralidade e dizer: eu perdoo. Era o melhor que vocês tinham ali. Era o melhor que vocês podiam me dar. Mas agora, olha, você de frente do mar, numa praia, o que você tem ali na sua frente? Eu, diante do mar, bom, além da água, né, eu tenho horizonte, eu tenho areia, mais próximo, eu tenho horizonte, tem pessoas. Qual é a sensação quando você está na frente do mar e tem aquela amplitude, o horizonte? Sensação de liberdade. Isso. E Sensação de que existe um universo a ser conquistado. É isso. Sinto muito, me perdoe quando você olha para trás. Eu reconheço, eu sou grata, eu sou grato por tudo que me trouxe até aqui. Pelo mínimo que vocês receberam e conseguiram fazer um pouco a mais para me dar. Mas eu tenho um horizonte,
de possibilidades. Dani, em meio a tudo isso, né? Ciclo, sentimento, perdão, o que ajuda a gente a enxergar com mais clareza? Para as pessoas saírem daqui com algo assim, olha, é isso. Eu tô nesse momento, eu vou sair daqui melhor, eu vou encerrar ou começar esse ciclo com mais tranquilidade, com mais leveza, sabendo que eu tô deixando, né, tô me perdoando, estou perdoando o próximo, estou pronto para começar novos ciclos. Eu acredito que é o que a gente trouxe até aqui, olhar para dentro. Primeiro ponto é assumir quem você é, descobrir quem você é. A cada dia é uma nova oportunidade de descobrir quem somos. Existem situações que vão vir para te mostrar se você está num caminho que é sobre você ou se você está perdido em algum caminho. E provavelmente, se você estiver perdido, Caio, não é sobre você. Eu trouxe aqui na sessão, vamos dizer assim, que tem situações em que a gente se vê como se estivesse com uma viseira, né? Eu trouxe de um outro formato, mas agora, para esclarecer, vamos tirar a viseira? Vou tirar a sua viseira. E chega na frente do espelho, como eu mencionei anteriormente, e pergunte para você, quem eu sou? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? E assim, sem filtros, sem romantismo. Igual o nosso processo lá. Nada romântico. Encare, faça face a sua dor, seus defeitos. Mas também agradeça, sinta gratidão pelo processo que te trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui? O que aconteceu até aqui? Se tivesse acontecido de forma diferente, talvez estaria tudo pior. Até porque Deus é muito perfeito. Mas sem a ação e o orar e vigiar, vamos ficar escolhendo alguns caminhos, atalhos, que vão machucar, que vão proporcionar o sentimento de raiva, o julgamento, a falta de perdão. Só de sentir raiva, a gente não está perdoando. E outra coisa, a raiva também não é tão vilã assim, não. A raiva, ela é importante. Eu lembrei do Divertidamente, né? Perfeito. Eu acho assim, eu acho que todo sentimento, ele tem a sua importância. Eu acho que a única coisa que é ruim de verdade é o descontrole do sentimento. É necessário que é quando equilíbrio. só um entra em ação, quando só um é muito grande, né, na minha vida. Eu acho não, vou falar igual você, eu acho não. A gente precisa, de fato, só aprender a equalizar e aprender a domar quando um sentimento começar a ficar forte demais. Né? Lógico que em cada pessoa um sentimento vai ter em algum tipo de situação, ele vai aflorar um pouco mais. Talvez a pessoa que tem uma tendência a ter muito medo, em uma situação, sei lá, numa rua escura, ele vai ficar com mais medo. Uhum. E outra pessoa, talvez não. Então, assim, mas tudo vai de acordo com o contexto de cada pessoa. Ou o que elas viveram, o que elas assistiram. E isso que vai diferenciar. Olha, eu vou falar uma coisa aqui agora. Me desculpem os examinadores aí para tirar carteira, mas todo mundo tem um bloqueio na hora de tirar carteira, medo, Verdade. ok? Mas por quê? Vamos lá, vou te perguntar, vamos ver se você pega esse raciocínio, vamos fazer isso junto aqui. E não estava combinado, tá, gente? Não. Só para vocês entenderem aí, não estava combinado mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Quando uma pessoa vai tirar carteira, qual é o primeiro exame? Tá, já vou dirigir. Dizem que agora, tem muitos anos que eu tirei carteira, não vou revelar a minha idade aqui de forma nenhuma, mas tem um examinador na frente que senta ao lado e um atrás. Agora diz que são dois. Na minha época era só um. Na minha época também era só um. Que bom, né? Peraí, já passou. Já começamos a revelar um pouco da idade, hein? E aí, você está indo tirar carteira com essas duas pessoas ali. Essas duas pessoas estão ali para quê? Para te examinar, para olhar todos os seus erros. Falou a palavrinha. Você vai para o exame focado no erro. Você vai pensando que alguém quer ver você errar.
Verdade. Culturalmente é introduzido na mente das pessoas e aí está a dificuldade de tirar uma carteira. Mas se você está indo ali para errar, Eu tô indo para acertar. então vai olhando para o acerto. Tome posse dessa segurança e faça o que precisa ser feito. Você fez quantas aulas para isso? E é sobre isso. Agora, se você for olhando para o medo, que é o e se, vamos lá na transição de carreira, que é um ciclo que Para se começar, vocês nem é programador, tá? Porque é programador que tem que ficar pensando no monte de si. Variáveis, né? Então vamos lá, vamos. Sei bem. Então, presta atenção que quando você está encerrando um ciclo, você fica com raiva, você fica inseguro, você paralisa. Por quê? Porque você está com medo. Com medo que sua mente está projetando você para o que não vai dar certo, ao invés de você prestar atenção no que vai dar certo. E se não der certo, e se não der certo, tem ali um caminho que é certo. Eu gosto sempre de pensar, Dani, assim, olha. Eu gosto de pensar em duas variáveis apenas. Que é, isso aqui se acontecer, vai me levar à ruína? Se a resposta for não, eu faço. E vou do jeito que tem que ir e vamos fazer. Lógico, a gente sempre busca tentar acertar. Sim. Sempre busca tentar fazer o melhor. Fazer de forma com equilíbrio racional, emocional. Sim, mas eu falo porque as pessoas, no geral, têm uma coisa do perfeccionismo. A gente falou um pouco sobre isso, né? Não são todas as pessoas, mas uma grande maioria que fica pensando muito no si, né? A gente tem que deixar o si lá pro Excel, né? A condição, e se acontecer isso? Isso. Eu gosto de pensar nisso. Se isso não me leva à ruína, eu vou ir, vou fazer. E se ficar ruim, se eu tiver outra oportunidade, eu faço melhor depois. E tá tudo bem. Você deu o exemplo da carteira, né? Acho que várias pessoas que talvez estão assistindo aí já pode ter passado por talvez tentar várias vezes, né? Ou estão tentando. Ou estão tentando. E algumas das pessoas podem ter desistido, né? Exatamente porque achou que é muito difícil, ou não, já tomei um pau, eu não vou. Se isso não te leva à ruína, tenta de novo. Volta melhor, volta mais forte, volta mentalmente mais forte, que eu acho que o mais importante é isso. Muitas vezes as pessoas, o que eu mais escuto muito, as pessoas falam assim, olha, na hora que eu tô fazendo a aula eu faço tudo certo, só que na hora do exame eu travo. Acho que tá muito nisso que você falou, que as pessoas estão sempre preparadas pro analisador e tá aqui para ver o meu erro. Em vez de olhar para si, tá olhando para o externo, tá projetando no externo. E na verdade ele tá ali para ver o meu acerto, não o meu erro. É sobre isso. Só de ir para o exame assim já muda muita coisa. Seu sistema nervoso já vai funcionar de uma forma completamente diferente. Assim, os comandos que vão ser ali desenvolvidos, ativados, serão outros quando você muda a forma de perceber, sentir, viver e olhar. Se eu fosse hoje para a aula, eu ia chegar para a gente, anota aí quantos acertos que eu vou fazer, tá? Só pra... Dani, a gente está chegando no final desse bate-papo. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu tenho certeza que muita gente, eu aprendi muito com essa conversa nossa. E eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais quando eu estiver lá do outro lado da telinha, acompanhando. Eu estou muito feliz pela sua estreia. Estou muito feliz por ser você, pelo conteúdo que você o quanto de conhecimento que eu já vi que você tem, o quanto, né, que esse programa vai agregar. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, né? Isso é muito importante. Ativa o sininho para toda vez que começar o programa, você já receber a notificação para deixa eu acompanhar. E já coloca como rotina, né? Se preparar sempre para este programa, sempre para este episódio. Eu queria que você deixasse, Dani, uma reflexão final. Pode ser um resumo, pode ser o que você quiser, para quem está em casa. E quando a gente falar de ciclos, o que essa pessoa precisa carregar? O que ela precisa lembrar? Ciclos não são fáceis, porque são repetições que às vezes não são mais toleráveis. Mas é importante olhar para dentro, nunca esquecer a sua origem, para conseguir de fato acessar o seu interior
E a partir disso, ter clareza para desbravar novos caminhos, novos horizontes. E que por trás de todo encerramento existe algo novo que fala muito mais, interage mais com a nossa verdadeira essência. É sobre isso. Então, se você está numa situação, um momento, uma circunstância em que você percebe que não consegue encerrar ou não consegue iniciar, olha para dentro. Busque esse contato com você, com a sua verdade, com a sua origem. Pratique o exercício do pertencimento. Isso me pertence, isso não pertence, isso é meu. Não, isso não é meu. E comece a perceber que você pode ser mais gentil com você e que não está no externo. O externo é o desconforto criado para te mostrar que precisa de um alinhamento interno, muito mais sobre você do que sobre qualquer outra coisa nesse mundo. É sobre isso. Turma, na verdade, eu não vou encerrar o programa. Eu sempre encerro, né? Mas como apresentador, hoje eu queria dar a honra para você fazer o encerramento. Eu sempre agradeço, né? Primeiro quero agradecer também você que está aí nos acompanhando desde o começo. Você que encaminhou para várias pessoas que está precisando se encontrar, está precisando entender, que está passando por um processo de ciclos, né? E falar que eu te espero. Na verdade, eu não. Eu te espero no próximo episódio do Calma. Se preparem, porque a gente tem muito assunto e conteúdo de qualidade para agregar na sua rotina, no seu dia a dia, na sua vida, nos seus ciclos que se iniciam e se encerram. Vamos começar aqui essa jornada juntos. Eu conto com vocês.